E aí, nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Olha só, a quinta temporada e a última temporada de Gotham acabou e eu disse pra você no último vídeo de review dessa temporada que eu não iria parar de criar conteúdo pra série. E aqui estou eu pra abrir, não vou fechar com chave de ouro, já vou começar com chave de ouro mesmo, cara, porque aqui é assim. Nós vamos falar aqui hoje sobre um dos melhores personagens que a série já apresentou pra gente, cara, o Coringa. Eu sei muito bem que a série nunca usou o nome Coringa, nunca chamou ele de Coringa, até porque eles não podiam fazer isso, mas a produção já explicou várias e várias vezes qual era a ideia deles pra esses dois personagens. E caso você não esteja entendendo de quem eu tô falando, eu digo pra você, cara, sem problema nenhum, eu estou falando sobre Jerome e Jeremiah Velasca. E é exatamente esse o tema do vídeo, a história do Coringa no decorrer da série de Gotham, no decorrer das 5 temporadas. Vai ser o guia definitivo do Coringa da série. Então eu já deixo aviso, né, que provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque tem muito conteúdo, eu pesquisei bastante sobre o personagem ao longo das 5 temporadas, então esse vídeo tende a ser um pouco mais longo do que o normal. Mas vale a pena, cara, esse aqui vai ser o vídeo definitivo, o guia definitivo. Você só vai encontrar a história completa do Coringa da série de Gotham aqui no canal, nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Então, feitas as devidas formalidades, feitos os devidos avisos, chega de enrolação, bora pro vídeo. E, inicialmente nós somos apresentados a um dos personagens mais icônicos dessa série, um dos personagens mais amados até hoje, depois que a série já acabou. E eu tô falando de Jerome Velasca, o garoto que nasceu em meio ao caos, desde pequeno tem mostrado traços de psicopatia e matou a sua própria mãe, posteriormente o seu pai. Sim, ele sempre foi um psicopata, a história do Jerome é essa, ele sempre foi um psicopata, ele sempre teve a maldade dentro do ser dele. E na primeira temporada nós somos apresentados ao Jerome no momento que ele tá criando toda uma situação para encobrir o assassinato da sua mãe, sendo que foi ele mesmo que matou a mulher. Inclusive, nesse mesmo episódio, que é o episódio 16 da primeira temporada, tem aquela famosa cena do interrogatório do Jerome, cara, e aquela cena foi suficiente pra galera teorizar que ele era realmente uma versão do Coringa. Essa cena é icônica, cara. Às vezes eu volto na primeira temporada só pra ver o episódio 16 e especificamente a cena do interrogatório do Jerome. E a participação dele na primeira temporada foi bem pequenininha mesmo, foi apenas nesse episódio, no episódio 16. Acaba que nesse mesmo interrogatório, que é conduzido por James Gordon, eles descobrem que, na verdade, quem matou a mãe do Jerome foi o próprio Jerome. Então eles prendem o Velasca e mandam ele pro Arkham Asylum, começando uma das carreiras criminosas de mais destaque dentro de Gotham City. Na segunda temporada, o Jerome Velasca ainda estava preso no Arkham Asylum, só que por um curto período de tempo. Acaba que ele é solto ilegalmente pelo criminoso, pelo político corrupto Theo Galavan, que tinha um sonho, que tinha um plano de ser prefeito da cidade. E é claro que o Jerome Velasca fazia parte do plano do Theo Galavan, cara. E o plano do Theo era assim, bem simples. Ele pegou o Jerome e uma equipe de lunáticos e mandou que eles tocassem o terror na cidade. E a equipe, que posteriormente ficaria conhecida como Maniacs, fez o seu trabalho direitinho. E é claro que quem se destacou na equipe foi o Jerome, por causa da sua personalidade, do seu sarcasmo, da psicopatia do cara e o desejo dele, o desejo ardente de instaurar o caos. Acontece que o plano do Theo era se autopromover, ele queria sair como o herói da história, ou seja, ele pega uma equipe de vilões, digamos assim, e ele chega e impede aquela equipe de fazer alguma besteira, ele sairia como o herói da situação. E no final das contas, ele mata Jerome Velasca. O Jerome reaparece ainda na segunda temporada, no episódio 13, dentro de um tanque de Indian Hill, que é uma divisão de pesquisa científica da Wayne Enterprise. E é aí que a história dele começa a ficar esquisita. Você sabe disso. E nesse momento eu vou fazer uma observação um tanto quanto polêmica. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. No último episódio da segunda temporada, Fish Mooney escapa de Indian Hill dentro de um ônibus lotado de cobaias das pesquisas que estavam acontecendo dentro de Indian Hill. Acaba que acontece um acidente, o ônibus tomba e todas aquelas cobaias ficam livres. E nessa cena a gente descobre que existe um clone do Bruce Wayne e vários outros tipos de modificados, digamos assim. Tá, e qual é a polêmica disso tudo? Acontece que nessa cena é possível ouvir claramente a risada do Jerome Velasca e ver a silhueta de alguém que se parece muito com ele. Aí você lembra, né? Ah, o Jerome tava dentro de um tanque de Indian Hill lá no episódio 13. Aquele ônibus ali tava fugindo exatamente de Indian Hill. Tudo isso, esse conjunto de coisas também foi suficiente pra galera chegar e criar várias teorias de que existiria um clone do Jerome Velasca. Em duas palavras, eu vou acabar com essa discussão agora. Não existe. Se você for olhar o cast do episódio 22 da segunda temporada, que é onde acontece tudo isso, você vai ver que o Cameron Monaghan não tá
lá, ele não tá escalado como ator nesse episódio, ele não fez parte desse episódio. Aquela risada foi só pra mostrar que ele poderia voltar algum dia, não necessariamente que ele tava ali dentro ou existe um clone do Jerome. Então esse assunto finaliza aqui, cara. Chega de polêmicas, nunca existiu um clone do Jerome Velasca. Falo com tranquilidade. O Jerome morre na segunda temporada e já retorna na terceira, eu já vou te explicar como, mas antes eu preciso destacar duas coisas muito importantes pra terceira temporada. Primeira coisa, a morte do Jerome Velasca inspirou outras pessoas a cometerem o mesmo tipo de loucura que ele cometia. Em resumo, a morte do Jerome Velasca fez com que ele ganhasse alguns seguidores, e esses seguidores criaram um culto. Segunda coisa, momentos antes do Jerome morrer, ele estava prestes a matar uma pessoa, ele estava prestes a matar Bruce Wayne, e isso fica meio que em aberto, uma missão que ele não concluiu. Dito isso, vamos lá. Na terceira temporada, o Jerome só volta a aparecer lá no episódio 12, bem no finalzinho do episódio. Ele aparece dentro de uma incubadora de Indian Hill e prestes a ser ressuscitado. Quando o Jerome finalmente é trago de volta à vida, ele acorda sem o seu rosto, graças ao líder do culto lá, o Dwight, e ele tá bem confuso, já que passou-se um período razoável de tempo desde que ele morreu. E é a Lee Tompkins que ajuda o Jerome a se lembrar de tudo, é ela quem contextualiza o Jerome a respeito das coisas que aconteceram antes dele morrer e depois dele morrer. É ela quem lembra o Jerome que ele estava prestes a matar o Bruce Wayne momentos antes de morrer, e é com base nisso, é com essa vontade de resolver um problema que não foi resolvido que a jornada dele se desenrola na terceira temporada. Ele prepara um verdadeiro espetáculo no circo para Bruce Wayne, e a apresentação final desse espetáculo, digamos assim, seria exatamente o Bruce Wayne sendo morto pelas mãos do Proto-Joker. Mas não foi bem assim que essa história terminou, cara. Acaba que o Bruce e o Jerome brigam e o Bruce dá uma surra no Jerome. O Jerome, muito machucado, tenta ir atrás do Bruce que acabou de fugir, e o Jim Gordon finaliza essa situação. E lá se vai de novo o Jerome Velasca pra dentro do Arkham Asylum, ficar preso por alguns meses. Eu sinceramente acho que ele gosta desse lugar, não tem outra explicação, né? Jerome retorna na quarta temporada como o grande vilão da segunda metade do show, disposto a transformar Gotham City no próprio asilo Arkham. Eu particularmente gosto muito mais da história do Jerome na quarta temporada. Cara, é sensacional, saca só. Com a ajuda de dois outros grandes vilões de Gotham City, Chapeleiro Louco e Espantalho, Jerome consegue fugir do Arkham Asylum e já começa a colocar os seus planos em prática. Mas acontece que o Jerome estava o tempo todo desenvolvendo um jogo muito mais complexo do que aparentava. Aquele caos na cidade era só uma distração porque o que ele estava querendo de verdade. E isso fica muito explícito quando o Jerome vai atrás do seu tio em busca de informações. A princípio a gente não entende por que ele foi atrás do tio dele. Era para matar o tio dele? Não, ele queria informações, e você vai entender quais eram essas informações. Então o Jerome junta os maiores vilões de Gotham para levar a cidade à loucura enquanto busca a última e mais importante peça do seu jogo, Xander Wild. Este que também é conhecido como Jeremiah Velasca, irmão do Jerome Velasca. Lembro como se fosse ontem quando eles revelaram o rosto desse tal de Xander Wild. Eu quase fui à loucura. Quase. Teriam que me internar no Arkham. Mais uma vez o Jerome Velasca instaura o caos e a loucura na cidade de Gotham City, só que dessa vez tem um diferencial. Dessa vez não é gratuito. Ele tem um outro objetivo, ele quer enlouquecer o seu irmão. Ele quer enlouquecer o Jeremiah também. Só que nesse processo o Jerome Velasca acaba morrendo, de verdade dessa vez. Só que o que a gente não esperava é que ele tinha planejado tudo, inclusive contando com a sua própria morte. Antes de morrer, ele manda o Espantalho criar uma versão do Gás do Riso, e com essa versão do Gás do Riso, ele queria enlouquecer toda a cidade e uma pessoa em especial, Jeremiah Velasca. A morte do Jerome Velasca marca o fim da parte de uma jornada. O legado dessa jornada era loucura, anarquia e caos. E imediatamente depois do fim dessa jornada já começa outra, e quem vai carregar o fardo, quem vai carregar a responsabilidade nessa nova parte da jornada é Jeremiah Velasca. O Jeremiah Velasca chega na sua casa depois de um dia bastante cheio e ele percebe que tem uma caixa, tem um presente em cima da mesa com um bilhete da Wayne Enterprises. Ele abre essa caixa de presente e ele recebe uma rajada do Gás do Riso modificado do Jerome Velasca. E quando eu digo modificado, eu quero dizer modificado pela segunda vez, porque o Jerome fala que esse Gás do Riso foi feito especialmente pro Jeremiah. Acaba que o Jeremiah, depois de inalar aquele gás, fica com a sua pele branca, os seus lábios vermelhos e o seu psicológico totalmente alterado. O Jeremiah Velasca arquiteta um plano insano, cara. Ele começa a criar várias situações dentro da cidade de Gotham para conseguir a atenção do James Gordon e fazer com que o James Gordon investigue isso mais a fundo. E no final das contas, matar o James Gordon iria garantir a fidelidade daqueles antigos seguidores do Jerome. E inicialmente ele até consegue a fidelidade deles, já que o James Gordon foi dado como morto. Só que isso não dura muito tempo.
Acaba que a verdade vem à tona. A verdade sempre vem à tona, cara. A verdade sempre vence. Acaba que os seguidores do Jeremiah descobrem que o James Gordon tá vivaço. Eles se voltam contra o Jeremiah e o Jeremiah responde isso com a maior sensatez possível. Ele queima parte daqueles seguidores que se rebelaram contra ele. Acaba que nesse momento os planos do Jeremiah foram interrompidos, já que paralelo ao ressurgimento de James Gordon, as bombas que ele tinha espalhado pela cidade foram sabotadas. Acaba que nesse meio tempo que o Jeremiah estava se reorganizando, ele tem um encontro com a figura mística de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul adverte ele sobre uma coisa e propõe ao Jeremiah uma aliança para que ambos alcancem os seus objetivos. O Ra's al Ghul quer que o Bruce Wayne encontre o seu verdadeiro eu, encontre o seu verdadeiro caminho como Cavaleiro das Trevas, e o Jeremiah quer reconstruir Gotham à sua imagem. Juntos, segundo Ra's al Ghul, eles conseguiriam essas duas coisas. E levando em conta o final da quinta temporada, os dois conseguiram. O Jeremiah começa atacando os pontos fracos do Bruce Wayne. Ele tortura o Alfred, ele dá um tiro na coluna da Selina Kyle, ele explode todas as pontes que conectam Gotham City ao resto do país e some do mapa. E a partir desse momento, o Jeremiah e o Bruce começam a sua história juntos. Nas palavras de Jeremiah Velasca, dirigidas para Bruce Wayne: você é o irmão que eu nunca tive, o irmão que o Jerome nunca conseguiu ser. Criaremos um legado nessa cidade. Com a queda de Gotham, nós surgiremos juntos. Já avisei que vai dar merda isso. Na quinta temporada, Jeremiah Velasca retorna no quarto episódio, depois de ser referenciado e mencionado várias e várias vezes. Referências e menções do tipo: o Jeremiah tá aprontando alguma coisa, o Jeremiah tá planejando alguma coisa, cadê o Jeremiah, coisas desse tipo. E o plano do Jeremiah na quinta temporada era mexer com a cabeça do Bruce. O cara queria ferrar com a cabeça do Bruce e conseguir honrar aquele acordo que ele tinha com Ra's al Ghul. Ele começa cavando um túnel por baixo de Gotham e ele morre. Pois é, ele morre. No quarto episódio, na primeira aparição dele na quinta temporada, ele morre. Na realidade, essa morte foi forjada. Ele queria dar a Selina Kyle aquele gostinho, sabe, de vingança. Ele logo retorna, inclusive ele retorna com dor, ou seja, ele realmente foi esfaqueado. Ele poderia ter morrido, mas ele não morreu. Ele retorna para dar continuidade aos seus planos. E aí a gente começa a descobrir umas coisas bem interessantes a respeito do plano do Jeremiah. A gente descobre que aquele túnel dava exatamente na mansão Wayne, e mais, lá dentro o Jeremiah estava guardando a sua carta na manga, as suas cartas na manga. Ele tem sobre o seu domínio clones cirurgicamente modificados para se tornarem idênticos a Thomas e Martha Wayne. Com todas as peças em seus devidos lugares, o Jeremiah chama a atenção do Bruce Wayne para dar início aos seus planos maléficos. E olha só, o plano do Jeremiah era no mínimo sádico. No mínimo. Jeremiah faz com que o pequeno Wayne reviva todos os momentos do dia que seus pais foram assassinados, tentando dessa forma se conectar com Bruce através do ódio, e ele consegue. Os dois entram em um embate dentro da Ace Chemicals e acaba que o Jeremiah Velasca cai em um daqueles tanques de compostos químicos. Acaba que o Jeremiah Velasca entra em estado vegetativo dentro daquele caos que a cidade tava, né? 10 anos depois, ele ainda em estado vegetativo é mandado para dentro do asilo Arkham para ficar preso lá, né? Ele tá em estado vegetativo, o cara é bandido, a cidade já foi reconstruída 10 anos depois, então manda o cara pro asilo. Mas acontece algo fora do asilo que chama a atenção do Jeremiah e faz com que ele se mostre verdadeiramente. Bruce Wayne, que havia saído da cidade depois que as coisas se resolveram, volta 10 anos depois pra cidade. Aí você lembra, né, da história do Bruce com o Jeremiah. Nós vamos surgir com a queda de Gotham, nós surgiremos juntos. Eles têm uma história. Na realidade, o Jeremiah Velasca estava todo esse tempo esperando o Bruce Wayne retornar pra Gotham para eles resolverem esse caso que eles estavam tendo durante todo esse tempo. Então o Jeremiah sai do seu estado vegetativo, se mostra e mostra o seu plano para a cidade de Gotham, na verdade pro James Gordon especificamente. O Jeremiah vai atrás da Barbara Keane, com quem o James Gordon teve uma filhinha, para conseguir chamar a atenção do Jimbo. Depois de ficar sabendo que a sua filha tinha sido sequestrada por um lunático, James Gordon é claro que vai atrás dela, e o lugar onde ela estava com Jeremiah era Ace Chemicals. O lugar que, segundo o próprio Jeremiah, foi o seu local de renascimento. Inclusive, no momento que o James Gordon aborda o Jeremiah e chama ele de Jeremiah, o Jeremiah fala que não tem ninguém ali com esse nome, que esse não é o nome dele e que ele agora é algo diferente. Ele fala que é algo bonito, mas isso aí eu não concordo não. Depois disso, o Jeremiah quase mata a filha do James Gordon, e na tentativa de salvar a sua filha, acaba que o James é esfaqueado pelo D, vamos chamar ele assim. E mais, o James Gordon só não morreu naquele momento porque quando o Jeremiah foi dar a segunda facada, ele é nocauteado pelo Batman, que acerta a cabeça dele com um batarangue. E essa cena, meus amigos, aquela cena ali é onde a série queria nos levar. Aquilo ali se resume, sabe? A gente lutou tanto
Era isso. Eu já fiz a minha review, não gostei tanto do episódio, mas essa cena é maneira. A review tá aqui, ó. Dessa forma, a história do Coringa ganha uma perspectiva completamente diferente do material original. E diferente do que você possa pensar, isso não significa que é ruim, não, muito pelo contrário. A história que eles criaram foi muito boa. Tem alguns pontos fracos aqui e ali, mas no geral é muito boa. E a série cumpre com a sua palavra. A gente sabe que todos os personagens que carregam os aspectos do Coringa não são o Coringa. Eles sempre deixaram claro isso. Eles disseram que a gente vai olhar para aquele personagem e vamos dizer, cara, se não é o Coringa, é algo muito parecido, é um antecedente, não sei. E o Jeremiah é exatamente isso. A série inclusive termina deixando isso em aberto. A gente não sabe se é o Jeremiah que vai se tornar o Coringa ou se ele vai ser o predecessor do verdadeiro Coringa. Fato é, a série acabou e a resposta para essa pergunta a gente só vai poder ter eventualmente dada pelos escritores externamente, numa entrevista, alguma coisa desse tipo. E essa foi a história do Coringa na série de Gotham. Como eu tinha dito no início, esse é o guia definitivo. Você não vai ver um vídeo mais completo do que esse, com a história completinha dos personagens que carregaram o fardo do Coringa na série. Então, pelo amor de Deus, cara, dá like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso aí. Compartilha seu amigo, aquele seu amigo que você tá doido pra convencer a começar a assistir Gotham. Mostra esse vídeo pra ele, que eu tenho certeza que esse vídeo vai convencer ele de assistir. Afinal de contas, quem não gosta do Coringa, né, cara? Bom, então é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece de me seguir no Instagram, cara. Eu faço várias postagens por lá, eu vou te avisar que terminou por lá e de quebra você vai estar me conhecendo melhor também, olha só. Então é isso, até a próxima, valeu!